Salve, salve pessoal! Como é que vocês estão? Tranquilo com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem, né? Espero que vocês também estejam se cuidando aí, se prevenindo, né? Contra esse vírus que está atingindo aí nosso país, o nosso mundo, né? Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto. E para não deixar vocês sem vídeo, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, totalmente diferente dos vídeos que eu costumo trazer aqui no canal, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, eu vou estar trazendo assim outros vídeos assim nesse mesmo estilo no canal, tá bom? Hoje eu vou estar falando, pessoal, sobre um casarão aqui no centro de São Paulo, o casarão do Barão do Café, tá bom? Não sei se vocês conhecem, né? Mas esse barão, ele foi um barão muito famoso. Ele era conhecido como um dos maiores barões do café daqui de São Paulo, do Brasil, tá bom? Na época, né? Ele foi um dos maiores coletores aí de café, né? Foi um dos maiores colhedores aí de café do país, tá bom? E era um homem muito importante, né? No meio financeiro aí da cidade, né? Então ele encomendou o projeto, né, desse casarão no ano de 1927. E uma coisa que é estranho, porque ele faleceu no processo de construção do casarão que ele encomendou para ser construído. É uma história intrigante, uma história um pouco meio complexa de se entender, né? Porque ele faleceu no processo de construção do casarão. Então, quando o casarão ele foi finalizado, ele não estava lá para poder aproveitar o casarão, né? Ele não estava vivo para poder curtir aquilo que ele investiu, que ele construiu, né? Então, o casarão ele foi construído, ele foi finalizado, né? No ano de 1939, né? Ele teve início em 1927 e foi finalizado em 1939, certo? Sendo que o Barão do Café, chamado Barão Carlos Leôncio Magalhães, ele faleceu em 1931, ou seja, foram aí 12 anos para o término dessa construção, né? Então o Nhonhô Magalhães não estava vivo, né, para poder aproveitar ali a sua obra, né, que foi construída. E então ele faleceu em 1931 com 55 anos, né? Ele faleceu com 55 anos e dizem, né, relatos aí na internet, lendas urbanas, que esse casarão ele foi amaldiçoado, né? Ele foi um casarão amaldiçoado por conta do barão não ter aproveitado o casarão, por ele não ter curtido, e também dois de seus filhos se suicidaram dentro desse casarão. Então vocês imaginem o tanto de, sei lá, energia negativa que tem naquele lugar, o tanto de coisa ruim que pode ter naquele lugar, né? Devido a essas tragédias que aconteceram, né? Um dos seus filhos, ele se matou afogado dentro de uma banheira, e o outro filho dele se matou enforcado no lustre do salão principal, certo? O Barão Nhonhô Magalhães, ele era casado com a sua esposa, né? A senhora Ernestina Reis Magalhães, e eles tiveram 8 filhos, tá? Tiveram 8 filhos, e todo esse processo da casa durou aí em torno de 11 anos, tá? A família do Nhonhô aproveitou 11 anos a casa, né? A mansão, até a esposa dele falecer, e 5 de seus filhos também faleceram na mesma casa ali, né? Então foram muitas mortes que ocorreram naquela residência, né? Faleceu sua esposa,
2 dos seus filhos se mataram enforcado, outros 3 morreram, não sei a causa, não informa, né? Mas creio eu que muita coisa ruim deve ter ficado naquele lugar, né? Não sei se coisa sobrenatural, não sei se coisa espiritual, mas eu trabalhei nesse casarão. Então eu vou trazer para vocês agora um relato que eu presenciei. Eu, Rafael, presenciei e vi com meus próprios olhos, né? Eu trabalhei nesse casarão, trabalhei quase um ano nesse casarão, né? Trabalhando na área da segurança. Então eu trabalhava durante a noite, entrava às 7 horas da noite e ia até 7 horas da manhã. Trabalhava aí um período de 12 horas dentro desse casarão. E o sanitário que a gente utilizava ficava no último andar do casarão. O casarão ele era composto por 3 andares, tá? Tinha o andar, o subsolo, né? Tinha o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar, tá? E era um casarão assim muito bonito, era uma obra muito bonita, sabe? Uma obra genial, espetacular. Qualquer um que entrasse ali naquele lugar admirava aquela obra, né? Era assim realmente uma coisa muito linda, sabe? Uma obra muito bem feita. E assim, dentro do lugar, quando eu comecei, na primeira semana de trabalho, eu senti sim realmente que tinha coisa dentro da casa, sabe? Não sei explicar o que, não sei dizer se era entidade, se era espíritos, se era demônios, não sei explicar. Mas assim, dentro do lugar você sentia uma energia negativa, como se tivesse alguma coisa ali com você, alguma coisa que te seguia durante o tempo que o percurso que você fazia dentro da casa. Para chegar até o banheiro eu tinha que subir até o terceiro andar, né? Então era um percurso bem longo que a gente fazia. Dentro do casarão também tinha um santuário, que era tipo uma capela, né? Onde tinha um altar ali, que não sei o que era oferecido ali, não sei o que era feito ali, se era feito reza, se era feito algum tipo de oferenda, não sei explicar para vocês, pessoal. Mas eu trabalhei nesse casarão por quase um ano e na primeira semana a gente se sentia assim, que tinha alguma coisa com a gente lá no lugar, sentia uma energia negativa, né? Sentia alguma coisa sobrenatural que tinha no lugar ali. E assim, foi contado pelo meu supervisor na época que todos os seguranças que trabalhavam ali durante a noite não conseguiam ficar ali no serviço. Ficava uma semana, saía. O outro vinha, ficava 15 dias e saía. Ou seja, ninguém parava naquele lugar. Ninguém conseguia ficar naquele lugar ali por muito tempo, durante a noite, trabalhando durante a noite. Porque o lugar era muito pesado, o clima era muito pesado. E com 3 meses mais ou menos de serviço, eu comecei a presenciar algumas anomalias no lugar, sabe? Eu tava sentado lá, tinha uma cadeirinha, né? Eu vou soltar na edição aí a foto da frente do casarão. Do lado da porta principal da entrada tinha uma cadeirinha e uma mesinha que a gente trabalhava lá, né? Fazendo anotação, preenchendo o livro de ocorrências e informando ali, né, a nossa jornada diária, as novidades, as coisas que aconteciam no dia a dia. E durante a madrugada, pessoal, ali era um lugar muito frio, onde fazia muito frio durante a madrugada. Então o que eu fazia? Eu recolhia a cadeira, colocava ela para dentro do casarão e ficava no canto, né, lá do lado de dentro, para não tomar uma friagem, né, de madrugada. E o que acontece? Durante a madrugada, um certo dia, eu ouvi barulho de passos, pessoas andando dentro do casarão, no salão principal, na entrada, só que no meio do salão. Presenciei vozes, eu ouvia vozes dentro do casarão, passos. Um certo dia eu ouvi uma discussão, sabe uma discussão? Como se tivesse um casal discutindo, aí chegavam mais pessoas, uma discussão. Eu procurava saber de onde vinha e vinha de dentro do casarão, mas não tinha nada, não via nada. E eu ouvi passos, como se tivesse uma pessoa vindo na minha direção. Foi um negócio muito sinistro, muito assustador. Eu saí para fora do casarão na hora, fui até uma obra que tinha lá embaixo,
que era a obra do shopping, né? Na época estava tendo uma ampliação do shopping em Higienópolis, então a gente tinha contato, né, com o pessoal da obra, né? Tinha segurança também na obra, a gente mantinha contato um com o outro, para qualquer novidade, um dar apoio para o outro, né? E assim sucessivamente, a gente sempre mantinha contato, descia até a obra, né, para comunicar o segurança aí desse ocorrido. E aí logo depois ele foi comigo lá em cima lá, a gente fez uma ronda lá no casarão. E quando a gente chegou no último andar do casarão, a gente tava andando lá dentro do casarão, não tinha vento nenhum, não tava ventando, tava um dia tranquilo, tava um dia frio, mas não tinha vento. E tinha uma janela de um dos quartos que na história, né, fala que um dos filhos do barão se morreu dentro da banheira, né, mas o que dizem é que ele se matou naquela banheira, né. Dentro daquela banheira tinha o banheiro, aí tinha um corredor que dava acesso a um quarto, e do outro lado a mesma coisa, tinha um corredor com outro banheiro, outra banheira e outro quarto. Quando a gente passou por esse corredor que dava acesso a esse quarto, tinha uma janela, essa janela grande, bem antiga, sabe, essa janela que abre assim para fora, de madeira. Essa janela estava emperrada, ela não fechava, ela não mexia, não movimentava. Quando a gente pisou o pé dentro do quarto, essa janela ela bateu. Pá! Bateu de uma forma inexplicável, não tinha vento. Então isso foi assim algo muito complexo, sabe? A gente desceu correndo, saímos correndo, e daí pra frente eu já passei a não entrar mais dentro do casarão, né? Então assim, acredito que o lugar aí ficou amaldiçoado, né? Porque você imagina, o cara ele construiu a casa, né, meu? Construiu a mansão, né, o casarão, para ele poder curtir, para ele poder usufruir, né? Segundo diz a história lá no Wikipedia, né, que ele fez uma sala bem grande para eventos, né, com a família, festas, essas coisas. E ele faleceu com 55 anos em 1931, né? Ou seja, ele faleceu 8 anos antes do casarão ficar pronto, né? Então, assim, não sei o que pode ter se passado, se a alma dele ficou presa lá, se o espírito dele ficou preso, não sei explicar, não entendo disso, tá? Mas eu estou presenciando para vocês o que eu vi, o que eu senti naquele lugar. Realmente era um lugar muito pesado, era um lugar que tinha um clima ali ruim, sabe? Um clima de angústia, tristeza. E a sensação era de você estar sendo observado a todo momento, sabe? Já senti, assim, arrepio eu sentia todo dia, todo momento eu estava sentindo arrepio naquele lugar. E diz o pessoal que ali tinha escravos também, embaixo da casa tinha um porão bem grande. Que o pessoal dizia que ali era uma senzala, onde ele tinha ali escravos, não sei dizer se é verdade, mas isso foi o que foi falado lá pelo pessoal que trabalhava na casa, né, os engenheiros que trabalhavam ali, contou essa história para mim. E um certo dia eu tava lá, né, sentado lá dentro, né, uma madrugada muito fria, e eu tava sentado lá do lado de dentro, e o lustre, ele começou a balançar inexplicavelmente, não tinha vento, a porta estava fechada e o lustre ele começou a balançar. E eu comecei a sentir um arrepio, sabe? Comecei a sentir assim, uma coisa muito ruim. Eu saí para fora do casarão, fiquei do lado de fora. E depois de um certo tempo, essas atividades elas cessaram. Parou de acontecer essas anormalidades. Não sei por que aconteceu, não sei o que estava acontecendo. Mas depois de ter presenciado tudo isso que eu presenciei, que eu fui saber a história do casarão, né? O pessoal me contou a história do casarão, falou que o barão ele faleceu antes da casa ser concluída, falou que os 2 filhos dele se matou, um se matou no lustre, outro se matou na banheira. Então assim, você não acredita muito nas coisas que o pessoal fala, porque hoje em dia muita gente conta muita história, fala muita mentira, né? Então, você fica meio assim, né? Ah, será que é verdade? Será que não é? Mas, assim,
eu tô contando o que eu vi, né? Trabalhando no local. E hoje em dia eu pesquisei na internet, no Wikipedia, né? E vi toda a história do casarão e realmente o que o pessoal falou é verdade, né? Que o filho do Nhonhô se matou enforcado no do salão principal, que o outro filho dele se matou na banheira. Então assim, fora esses dois filhos dele que se mataram, teve outros 3 que morreram dentro da casa e a esposa dele também que faleceu na casa. Então assim, o lugar é muito carregado, né? Tem muita energia assim ruim no lugar. Quem conhece sabe do que eu estou falando, quem já passou por lá sabe. Muita gente trabalhou lá no processo de restauração do casarão. Em 1974, essa casa ela se tornou a sede da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, tá, pessoal? Ali foi também a sede da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E no ano de 2005, o Shopping Higienópolis, o Shopping Pátio Higienópolis, comprou esse casarão, né, em um leilão, tá? E aí eles repegaram e reformaram o casarão. Até o tempo que eu estava trabalhando lá, que foi no ano de 2010, esse casarão estava sendo reformado, estava sendo restaurado, tá, pessoal? Então, assim, aconteceu muita coisa nesse casarão. Esse casarão é um casarão bem antigo, né? Tem aí média de 95 anos, 94, 95 anos, tá, a construção desse casarão. Então, assim, o casarão hoje em dia é um patrimônio histórico, né? Ele se tornou um patrimônio histórico. Não sei dizer qual que é o estado dele no momento, porque faz muitos anos que eu não fui para lá, mas ele fica próximo do Shopping Higienópolis. O Shopping Higienópolis, na mesma rua, na mesma calçada do shopping, indo para o lado da direita do shopping, na calçada do shopping indo para a direita, tem um convento de freiras. Ao lado do convento de freiras é esse casarão. Se você tiver interesse em saber, tiver interesse em conhecer, ou passar por perto lá e quiser dar uma olhada, esse é o casarão, tá, pessoal? Então, na edição aí eu vou estar deixando as fotos, algumas fotos aí do casarão que eu tenho no celular. E é isso aí, pessoal, essa foi a história, essa é a história do casarão. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo. Falou, fui!